Olha só, há quase 800 anos existem 5 argumentos que até hoje desafiam céticos e fortalecem fiéis. A gente está falando das famosas 5 vias de Tomás de Aquino, que foi uma tentativa de provar a existência de Deus usando pura lógica. Vamos mergulhar nesse raciocínio e ver como ele foi construído. E tudo começa com aquela pergunta clássica, né? Fé e razão são inimigas? Será que são dois caminhos que nunca se cruzam? Ou, quem sabe, né, elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Pois é, no século XIII, um filósofo resolveu encarar esse desafio. E esse filósofo era ninguém menos que Tomás de Aquino. Numa época de debates super intensos, ele pegou para si uma tarefa assim monumental: construir uma ponte entre a fé e o rigor da razão. A ideia era mostrar que elas não precisavam, de jeito nenhum, viver em mundos separados. E o resultado desse projeto todo é a sua obra-prima, a Suma Teológica. Olha, e ele foi muito influenciado por Aristóteles, tá? Para Tomás de Aquino, a razão não era de forma alguma inimiga da fé. Muito pelo contrário. Para ele, a razão era tipo a ferramenta perfeita que poderia iluminar o caminho até a fé. É exatamente aí que entram as 5 vias. Pensa nelas como a porta de entrada filosófica para a Suma. E aqui tem um ponto super importante que a gente precisa entender. Elas não são provas científicas, sabe? Tipo um experimento de laboratório, não é isso. São argumentos metafísicos que partem da nossa observação do mundo para chegar numa conclusão puramente lógica. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai analisar cada uma dessas 5 vias. O objetivo aqui é bem claro: entender passo a passo a estrutura lógica que o Tomás de Aquino montou para sustentar a conclusão dele. A primeira via, ela parte de uma coisa que a gente vê o tempo todo em todo lugar: o movimento. Mas, se a gente parar para pensar, o que exatamente causa o movimento? De onde ele vem? Para Tomás de Aquino, a resposta começa bem aqui. Então, vamos lá. O ponto crucial é o seguinte: para Tomás, movimento é mais do que só sair do lugar. É a passagem de um estado de potência para um estado de ato. Pensa numa semente, por exemplo, que tem o potencial de virar uma árvore. Esse processo é um movimento. E aí ele argumenta que essa cadeia de um movendo o outro não pode voltar para trás infinitamente. Teria que ter um ponto de partida, sabe? Um primeiro motor que inicia tudo, mas que não foi movido por ninguém. Ok, então se tudo que se move precisa de um motor, a próxima etapa do raciocínio é quase inevitável, né? Tudo que existe precisa de uma causa. E é exatamente isso que a segunda via vai explorar. A famosa cadeia de causalidade. E olha, aqui Tomás de Aquino faz uma distinção que é a chave de tudo. Ele separa o que chama de cadeia acidental de causas, tipo uma linhagem familiar, um avô que causa um pai, que causa um filho ao longo do tempo, de uma cadeia essencial. E essa acontece toda ao mesmo tempo, agora. O exemplo da mão, do bastão e da pedra é perfeito. A pedra só se move porque o bastão a move, que só se move porque a mão o move. Tudo acontecendo nesse exato instante. É justamente essa ideia da cadeia essencial que sustenta o argumento dele. O universo, para existir agora, nesse momento, depende de uma série de causas que o mantém de pé. E, para Aquinos, essa cadeia não pode ser infinita. Tem que haver uma primeira causa, uma causa que não foi causada por nada, mas que dá origem a todo o resto. Agora a gente chega na terceira via, que talvez seja a mais abstrata de todas. Ela vai direta na própria natureza da existência e faz aquela pergunta fundamental: por que existe alguma coisa em vez de simplesmente nada? Pensa bem, nós somos seres contingentes. O que isso quer dizer? Que a gente existe, mas poderia não existir. A gente nasce e um dia vai morrer. Agora, se tudo no universo fosse assim, contingente, então em algum momento no passado seria totalmente possível que nada existisse. E aí vem o ponto: do nada, nada surge. Então a conclusão de Tomás é que deve existir pelo menos um ser que não é contingente, um ser necessário, cuja própria natureza é existir. Ele simplesmente é. Beleza. Depois de argumentar que as coisas existem, Tomás de Aquino muda o foco e começa a questionar a qualidade da existência delas. A quarta via parte de uma observação bem simples do nosso dia a dia. A gente vive julgando as coisas, dizendo que uma é melhor, mais verdadeira ou mais nobre que a outra. A lógica por trás disso é que para a gente falar em mais ou menos, a gente precisa ter um ponto de referência, um padrão.
Como é que a gente pode dizer que algo está mais quente se não existir um conceito de calor máximo? Para Tomás, a mesma coisa vale para a bondade, para a verdade, para tudo. Tem que existir um padrão máximo, uma perfeição absoluta, que serve como régua e como a fonte de todas as outras perfeições. E essa perfeição máxima, ele conclui, é Deus. Chegamos na última via. E aqui o foco muda de novo. Sai das qualidades abstratas e vai direto para a ordem que a gente observa no mundo natural. É o famoso argumento do desígnio, ou argumento teleológico, que basicamente pergunta qual é a finalidade das coisas na natureza. Tomás de Aquino olha para o mundo e percebe que até as coisas sem consciência nenhuma, pensa numa planta crescendo em direção ao sol, parecem agir com um propósito, com um fim. A pergunta é, como algo sem mente pode ter um objetivo? A analogia que ele usa é genial, a da flecha e do arqueiro. A flecha não atinge o alvo por acaso. Ela só chega lá porque uma inteligência, a do arqueiro, mirou e atirou. Do mesmo jeito, para ele, a ordem toda da natureza aponta para uma inteligência suprema que dirige tudo. Pronto, com esses 5 argumentos, a gente tem o alicerce, a base da filosofia de Tomás de Aquino. Mas onde é que essa base se encaixa na grande obra da vida dele, a Suma Teológica? Então, a Suma é como uma grande jornada intelectual dividida em 3 partes. A primeira parte começa justamente com as 5 vias, para estabelecer a base sobre Deus e a criação. Depois, a segunda parte mergulha fundo na ética, nas virtudes humanas. E a terceira, que ele infelizmente não conseguiu terminar, ia focar em Cristo. Ou seja, as 5 vias são de fato o portão de entrada racional para essa jornada teológica imensa. Certo. Mas e hoje? Quase 800 anos depois, qual é o lugar desses argumentos no nosso mundo? Bom, o legado de Tomás de Aquino é tão complexo quanto a própria filosofia dele. É sempre bom reforçar, né? O objetivo de Tomás nunca foi uma prova empírica de laboratório. E sim, claro, filósofos importantíssimos como David Hume e Immanuel Kant vieram depois e apresentaram críticas bem pesadas a esses argumentos. Mesmo assim, a relevância deles continua. Por quê? Porque as 5 vias são uma das tentativas mais sérias e bem estruturadas da história de tratar a questão de Deus usando a pura e simples razão. E essa citação aqui, olha, ela resume com perfeição o projeto inteiro de Tomás de Aquino. Para ele, a razão não ameaça a fé. Pelo contrário, ela é a ferramenta que permite que a gente explore os mistérios do universo e da própria existência, indo até o limite máximo do pensamento. E com isso, fica a pergunta no ar. No mundo que é hoje tão guiado pela ciência, será que esses argumentos, que são puramente lógicos, ainda têm o poder de fazer a gente parar e pensar um pouco? A resposta para isso talvez seja tão complexa e fascinante quanto os próprios argumentos.